Esse ano, milhões de brasileiros têm um compromisso muito sério com a democracia, com a cidadania. Esses brasileiros precisam ir às urnas para as eleições gerais. Só que essa obrigação de cidadania começa já a partir das campanhas eleitorais. Tem muita coisa nova, muita legislação que foi atualizada e muita coisa que não pode ser feita. Para saber como que a gente pode fiscalizar, o que os candidatos podem ou não fazer, eu recebo hoje aqui o advogado Sérgio Belotto, especialista em legislação eleitoral. Sérgio, prazer te receber, seja bem-vindo. Obrigado, prazer é nosso. Estamos à disposição para tentar esclarecer um pouquinho das dúvidas que os eleitores têm. Antes mesmo até de falar da questão legal que mudou, Sérgio, essa eleição está completamente atípica em termos de clima eleitoral, né? Nós estávamos aí às vésperas das convenções e não se sabia quem eram os candidatos, né? Mas isso já aconteceu nas eleições municipais de 2016. Já foi um laboratório para essa eleição. Muitas das modificações que aconteceram lá, né, estão sendo aplicadas aqui também. E se vocês se recordam, também nessa época, antes de começar o horário da televisão e do rádio, também estava um pouco morno. Mas já no dia 31 agora, quando começar o horário de televisão e rádio, tenho certeza que vai mudar bastante esse cenário. O próprio clima que as pessoas estão aí, dessa questão de denúncias de corrupção gente, essas indefinições todas, você acha que isso está segurando um pouco o povo, que a hora que começar mesmo a campanha, esse sentimento de não adianta nada também deve reverter? O descontentamento da população é grande, né? Existem pesquisas dizendo que mais de 30% da população não quer votar em ninguém, ou vai votar nulo ou em branco. Mas o caminho não é esse. Sim. O caminho realmente é escolher o seu candidato, né? Lembrar em quem votou e cobrar. Não podemos simplesmente votar, esquecer em quem votou e depois, passado 1, 2, 3, 4, 5, 4 anos, achar que nada mudou. Exatamente. Mas também o cidadão não fez nada para mudar. Não cobrou aquele político que foi eleito com o voto dele. Mas tem formas e formas de cobrar, né? Hoje você vê pelas redes sociais, né, que virou uma grande arena. Exatamente. Pessoas se degladiando por candidato A, B, C, D ou E, com ideologias expostas, e não leva a nada. O fato é defender de forma as opiniões, defender as ideias, mas de forma amistosa, de forma, né, inteligente. Exatamente, as pessoas parecem que ficaram... Você começa nesse reino aí das fake news, né, dessas notícias falsas, aí as pessoas parecem que perderam o senso, perderam a noção da inteligência em alguns casos, né, Sérgio? Você vê cada absurdo. Inclusive, né, a fake news é a grande preocupação dessas eleições, porque a grande ferramenta dessas eleições vai ser a internet. Então, a internet vai dividir, os WhatsApp, Twitter, eles vão dividir o espaço com a rádio e televisão. A partir do momento que começar a rádio e televisão, vai se intensificar de uma forma esses novos meios de comunicação, vai ser uma campanha totalmente diferente. Tenho certeza que você vai, se você não recebeu ainda, vai receber diversas mensagens pelo WhatsApp de candidatos pedindo voto, ou de pessoas pedindo voto para os candidatos. Né? Principalmente para as eleições proporcionais, em que você vê só um pouquinho ali o teu candidato, né, falando em 8 segundos, 24 segundos, ele vai ter oportunidade de fazer pelo WhatsApp e pelo Facebook uma propaganda muito maior, inclusive trazer as ideias, colocar as propostas, falar um pouquinho da sua vida, coisa que ele não tem tempo de fazer na televisão, principalmente os candidatos a deputado estadual, federal, senadores. Os governadores não, os governadores têm um tempo bem maior. Mas aquele candidato que você escolhe, veja, você tem que escolher o deputado estadual, o deputado federal, o senador. Pouco você tinha oportunidade de escutar. Agora não, com as mídias sociais você tem uma oportunidade grande. E cabe a eles saber aproveitar as mídias sociais, inclusive hoje, né, com a possibilidade de fazer impulsionamento, que é uma forma de abranger muito mais, um número muito maior de pessoas, inclusive segmentar quais pessoas, se você quer atingir homens, se você quer atingir mulheres, se você quer atingir a faixa etária. Então, essa ferramenta que foi disponibilizada agora é uma ferramenta muito
valiosa e uma ferramenta que realmente vai trazer muita informação. Agora, também, tanto a informação positiva como a informação negativa. E essa é a grande preocupação, tanto do TSE quanto dos TREs do Brasil todo. Né? Essa semana mesmo participei de uma palestra na OAB em Curitiba, em que o presidente estava lá e sempre acaba comentando, o presidente, né, do Tribunal Regional Eleitoral estava lá e acaba sempre comentando a respeito dessa preocupação que são as fake news. E acredito que estão preparados em tese, só que a eleição é muito rápida, né? Você faz a coisa hoje, até que aquilo lá saia de circulação. E você já imaginou como é que você vai fazer para sair de circulação uma notícia falsa propagada pelo WhatsApp? Exatamente. Como é que você vai atingir? Porque ainda, se você pega aí as redes sociais, né, mais abertas, como o Facebook, como o Twitter, né, o Instagram, você ainda pode intimar a própria rede que tire a postagem. Exatamente. Ele faz isso em segundos. Só que o que já multiplicou... E o direito de resposta, como é que vai acontecer? Então, é uma coisa complicada, né? Porque você vê, é isso que eu ia te perguntar, porque muita gente tem a sensação que a internet é o território de ninguém, que eu posso fazer, falando mal do candidato A ou B, dizendo os maiores absurdos, e vou sair impune, mas não é bem assim também, né? A impunidade não existe, existem núcleos de inteligência que envolvem a Polícia Federal, que envolvem o Ministério Público Federal, que envolve as polícias civis, militares, em conjunto com os tribunais, e os próprios partidos políticos, inclusive, porque quem traz primeiramente essa denúncia é o partido político, é o candidato, que tem representatividade para isso, e o cidadão também, o eleitor também pode levar essa notícia, né? Mas o candidato em si, aquele que é ofendido, e os partidos políticos, as coligações, elas têm essa legitimidade para levar essa informação. Acontece que o tempo para se reverter algo que já foi espalhado, ele é muito curto. Mas, claro, nada vai ficar impune. Pode ser que lá na frente se apure, e essas pessoas que propagam através dos compartilhamentos, tanto que acho que todo mundo já pode observar que hoje, quando você encaminha uma mensagem pelo WhatsApp, ela aparece ali como se fosse encaminhada. Existe uma limitação hoje para você fazer esse encaminhamento, justamente para tentar inibir essas questões das notícias falsas, e eles conseguem, inclusive, identificar quem está compartilhando essas informações. Da onde veio a origem dessa... Então, você compartilhar uma injúria, uma calúnia, uma difamação na internet, quem faz isso? Aquele que faz já responde, e aquele que compartilha responde também. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com relação a isso. Claro, existem ferramentas, meios que dificultam, né, o controle e a investigação, mas se chega sempre ao... Exatamente, quer dizer, aí se você quiser ir contra a lei, você vai ter que assumir o risco dessa punição. E o candidato pode impulsionar, ele pode pagar, porque na TV e no rádio, ele não pode comprar espaços. No jornal, ele pode comprar espaços limitados, no jornal impresso, né? E nas redes sociais, como é que funciona? Nas redes sociais, essa é a grande novidade dessas eleições, esse impulsionamento. Mas quem pode? O candidato pode, o partido pode. O eleitor que queira impulsionar uma propaganda de um candidato não pode. Entende? E o Facebook vai receber para isso, né? Vai receber. E os influenciadores digitais, por exemplo, os blogueiros, etc., eles podem veicular propaganda paga? Não, propaganda paga eles não podem veicular. Claro, todo meio de comunicação, ele pode ter o candidato de preferência dele. Né? Isso não impede que ele divulgue uma notícia, algo assim, mas não paga. Não paga. Então, quer dizer, se o eleitor ou se alguém vê que algum profissional dessa área aí, né, de um influenciador digital, está fazendo muita propaganda, ele pode tentar denunciar. Pode tentar denunciar. Tanto se você pode observar que os bens comuns, os bens privados de uso comum, por exemplo, bares, restaurantes, supermercados, eles são particulares. Mas eles não podem lá colocar, distribuir santinho do candidato, não podem distribuir, ter lá um
bannerzinho do candidato, uma bandeira do candidato, não pode. Quer dizer, mesmo o dono do shopping, se ele tem alguém que ele simpatiza, que ele quer promover, ele não pode. Não pode. A legislação veda isso, então ele segue o mesmo princípio. Né? E até é uma proteção, porque se imagine quantas pessoas utilizariam, né, dessa possibilidade para cobrar do candidato para expor o banner dele ou distribuir o material dele. Então, justamente, já se proíbe para que se vede isso. E um dos objetivos é, teoricamente, garantir que mesmo quem tem muito dinheiro ou quem tem pouco dinheiro possa concorrer em pé de igualdade? Veja, as limitações vêm acontecendo cada vez mais. Né? Hoje, a campanha, o teto máximo para um deputado estadual, aqui na cidade temos vários concorrendo, a deputada estadual e a deputada federal. A deputada estadual, uma campanha para deputado estadual, o teto está limitado a R$1 milhão. Ah, tá. A deputada federal está limitada a R$2 milhões. Isso já se limitou muito. Limitou-se também muito as formas que você pode fazer o gasto. Ah, tá. Antigamente você via, antigamente a gente fala, né, a legislação eleitoral tem 22 anos. Né? Nossa, desses 22 anos, a cada eleição muda. Na próxima eleição, provavelmente, não deva existir as coligações, que ainda existem nessa eleição, não deva existir, então vai ser isso com o objetivo de fortalecer os próprios partidos. Então, se não mudar até lá, essa é a tendência. Mas eles vêm tentando encurtar cada vez mais o período das eleições, para que se gaste cada vez menos, né? E limitam as formas de propaganda. Então, vocês podem observar que esse ano, as casas, no máximo, vão ter ali um adesivinho na janela, na janela de meio metro quadrado. Né? As bandeiras vão poder estar nas ruas, mas também não pode ser bandeiras, não pode estar fixas. Né? Só que não pode ser fixa, só que a bandeira geralmente é um tipo de propaganda um pouco mais caro, né? Que limita um pouquinho também. Os carros, da mesma forma, é um adesivinho de um lado, adesivinho do outro, o para-brisa do carro. E os tradicionais santinhos. Então, não tem mais outro tipo de propaganda. Para se ter uma ideia, nessas eleições se limitou inclusive a utilização do carro de som. Aquele carro de som que andava pela cidade, que atormentava todo mundo. O povo tinha vontade de dar tiros, e eu não vou mais votar nessa pessoa porque eu não aguento mais ouvir a música. Ficou limitado, porque é possível você sair com o carro de som, com o seu dingo, mas desde que esteja acontecendo uma passeata, uma carreata, uma caminhada, restringiu a isso. E como candidato, principalmente nessas eleições, não tem como estar fazendo passeata, carreata ao tempo todo, porque se ele está fazendo a campanha, não acontece somente aqui na cidade de Ponta Grossa, acontece em Cássia, em Carambeí, em Palmeira, né, porque ela é mais regionalizada. Como é que o candidato vai estar fazendo passeata, carreata? Em todo lugar, né? E se passeata e carreata sem o candidato, não tem sentido nenhum. Exatamente. Na verdade, quem fizer passeata e carreata sem o candidato estar participando, aquele eleitor, a população vai achar, mas é uma afronta. Exatamente. É isso? O candidato vem nos pedir voto e não está nem presente. Exatamente, né? Quer dizer, é uma propaganda contra. Uma propaganda contra, vai limitar bastante. E por isso é esse sentimento que as eleições não aconteceram ainda, não começaram ainda. Né? E o eleitor, Sérgio, que não goste de alguma coisa, que tenha alguma dúvida, que ache que um comportamento não está muito de acordo, ele pode recorrer aos fóruns eleitorais, pesquisar no TRE, na internet, ele tem o etc. Ministério Público Eleitoral, né, que é o órgão preparado para isso. Ele tem os partidos que também podem também levar essa denúncia. A própria OAB pode receber essa denúncia, mas no sentido de recebimento e de encaminhamento, porque ela não tem legitimidade para propor uma representação, por exemplo, por uma propaganda irregular, por uma compra de votos, alguma coisa. Mas ela pode levar essa notícia para quem, no caso, para o próprio Ministério Público Eleitoral, que detém esse poder de fiscalização. Existem
alguns aplicativos que foram criados, tinha aquele famoso Pardal, em que a pessoa pode gravar, tirar foto, mas isso ainda o nosso tribunal, salvo engano, não disponibilizou. Não são todos os tribunais que disponibilizaram isso aí. Mas hoje ficou muito fácil, né? Com algo irregular, ele se propaga tão rapidamente, porque basta que você faz uma gravação, né? Isso. E você publica aquilo no Facebook, ou no WhatsApp, em qualquer situação que está acontecendo. Então se alastra muito rapidamente isso aí. E virou, é um meio de prova. Né? Exatamente. É um meio de prova. Então, eu acredito que o eleitor, assim, o papel dele não é só né, criar essas situações que muitas vezes ele acredita que é irregular, mas não é irregular. De repente ele acredita que uma situação que está acontecendo é irregular, faz ali uma baita denúncia. Uma denúncia que na verdade é regular. É regular, até por falta de desconhecimento. Então, às vezes, o que a gente sugeria? Grave, né? Faça a gravação e leve para os meios adequados, e lá eles vão, se eles entenderem que aquilo realmente é irregular, vão propor a ação cabível, a representação que for possível. O importante é ficar de olho, né? Todo mundo ficar atento para garantir uma campanha limpa. Exatamente. Sérgio, muito obrigada. Obrigada por dispor do seu tempo aí, que eu sei que está corrido demais. E muito importante passar esses esclarecimentos e tomara que todo mundo aí, que essas eleições aconteçam num clima muito bom, né? Acredito que vão acontecer, e eu queria aqui passar um recado, assim, fazer um apelo até para a nossa população, que procure votar em candidatos nossos aqui da nossa região, né? Porque são esses candidatos que nós vamos poder cobrar futuramente. Estão mais perto, né? Estão mais próximos. Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço. Obrigado. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o Congresso Internacional de Odontologia. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.